No episódio de hoje nós vamos falar da nossa especiaria da casa, o boné, o item que está na moda há mais tempo em toda a história da humanidade, que tem as suas raízes até mesmo desconhecidas. O termo boné vem do francês, que era um trabalhador que desenvolvia esse item que derivou do chapéu e que veste a cabeça do ser humano. E aqui, Apucarana é a capital nacional do boné. A história da cidade, a história do empreendedorismo nesse setor se confunde, claro, com a história desse item do vestuário no nosso país. E nós estamos hoje com um dos ícones dessa história, né, o empresário Antônio Carlos Macarrão. Muito bem-vindo, obrigado por estar participando com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade de vocês mais uma vez divulgando esse item do vestuário que para nós Apucarana é motivo de bastante orgulho. Cara, antes de mais nada, Macarrão é nome ou sobrenome? Na verdade foi inserido no sobrenome, né? Ah, foi inserido? De tanta confusão, acabei inserindo. O pessoal esquecia o machado e só colocava Macarrão. Isso aí são problemas bancários lá atrás, mas que foi resolvido devidamente. Tá certo, olha que legal. E a gente também traz nesse episódio um relato de como o boné chegou onde chegou, junto de Apucarana. O Macarrão participou de toda essa história. Na verdade, um pouquinho antes, o boné tem a origem nos anos 70 aqui em Apucarana. Exatamente. O boné de Apucarana ele começa nos anos 70 com Jaime Ramos e o nosso amigo Wilson Tito Fortuna. Então os dois começaram trabalhando no porão de uma casa, né? Que, na época que, vamos dizer aí, era uma época virgem para o empreendedorismo. E o pessoal, naquela ânsia de começar alguma coisa, começaram fazendo bandanas, começaram a fazer aqueles bonezinhos que na verdade era bem diferente do que é hoje, né, a concepção, tudo muito manual, tudo muito artesanal. E o pessoal era muito criativo, então andaram copiando algumas coisas e reinventando outras. Então eles vendiam essas bandanas, faziam adesivos e tal, de onde surgiu a primeira empresinha que chamava Flamarana. Aí nessa sequência da história do boné, o Tito e o Jaime foram até um pedaço juntos. Depois o Tito seguiu um outro ramo, né, que todo mundo sabe que é do jeans hoje, né? E o Jaime seguiu essa epopeia que é o boné de Apucarana. Você chega quando nessa história? Eu cheguei no final dos anos 80, né? Conheci o Jaime através do irmão dele, já falecido Jairo, que também mexia com jeans. O boné já estava projetando aqui. O boné já estava começando a caminhar, né? Então, porque o boom do boné mesmo foi nos anos 90, né? Ah, é? Foi nos anos 90. Os anos 90 que ele teve o boom, porque onde a Cotton Bonés, né, que era uma empresa já consolidada no mercado, ela começou a se abrir de forma diferente, porque o pessoal lá, que era o Jaime, o Cláudio, tinha uma mente muito aberta, então o pessoal bem animado com novas tecnologias, com novas tendências e tudo mais. Então eu entrei para fazer uma exportação, e inclusive você pensa como é que era naquela época a loucura. Exportação de boné. É uma exportação de boné. Na verdade, era para cuidar do departamento de exportação que não existia ainda. Aí a primeira coisa que eles me deram é o seguinte: você precisa arrumar umas telas, que o boné hoje, você sabe, tem muitos boné com tela, e naquela época estava começando a caminhar. Aí me compraram uma passagem, fui para a Argentina, que tinham algumas telas lá, um pacote promocional, todo mundo foi fazer turismo, e o Macarrão foi para o hotel, com um pacote assim de listas de páginas amarelas, e vamos correr aquelas páginas amarelas, arrumei um taxista e corri aquele Buenos Aires inteirinho atrás dessas telas que derivou a primeira importaçãozinha de tela pra gente começar a fazer o boné. Depois disso aí me inseri no contexto da empresa, né, que eles já me convidaram, aí com o tempo assumi o departamento de marketing, né, então acabei ficando na diretoria lá e ficamos juntos até a Cottons, vamos dizer assim, terminar o seu ciclo. E quando foi o boom de vez que o boné se tornou o que é hoje aqui em Apucarana? Então, como eu disse, a Cottons Boné sempre esteve na vanguarda, né? Então ela procurava atender não só o público específico das empresas, que é uma linha promocional, mas ela já começou a trabalhar um pouquinho dos private label, né? E o principal, que eu falo que assim, onde começou, quando nós começamos a atender algumas empresas, algumas marcas que tinham um renome nacional, né? E onde, vamos dizer assim, que começa um pouquinho o aquecimento, que depois se torna muito forte, quando nós começamos a atender o nosso querido Ayrton Senna. Chegamos nessa parte já, que eu acho que é todo mundo querendo
saber um pouco mais. E tem muita gente aqui em Apucarana que também não sabe o quanto o Ayrton Senna teve uma importância para que o boné se tornasse o principal produto de Apucarana. E você é a maior testemunha disso. Qual a relação do Ayrton Senna com o boné e com Apucarana, Macarrão? Então, Ayrton Senna, vamos dizer que foi o maior garoto propaganda, não só do Banco Nacional, que vamos dizer uma instituição financeira que não existe mais, mas ele foi o padrinho, digamos assim, de alavancar, porque como ele se tornou um herói nacional e era o desportista mais famoso na época, porque nós tivemos outros também, fizemos boné para o Pelé, fizemos boné para tantos outros esportes, mas o Ayrton Senna, como tinha uma evidência muito grande na época, se tornou o padrinho, digamos assim, de alavancar um pouco mais esse segmento do boné. Então nós tivemos o prazer, né, de começar a fazer o boné. Outras empresas também fizeram na época, né? Mas nós da Cotas tivemos o prazer de ter uma relação mais íntima com esse período da história, né? Eu principalmente não preciso nem dizer que foi maravilhoso poder conhecer o Ayrton Senna de perto, poder conviver um pouquinho com ele e tal. E, digamos assim, até hoje tem uma ótima lembrança, que é o boné do Ayrton Senna. Como é que foi isso? Você tem fotos também pra provar? Você tem até mais do que fotos, né? Mas conta pra gente como foi esse contato com o Ayrton Senna e depois a relação que vocês desenvolveram. Então, aqui você vê que nós temos aqui não só o boné do Ayrton Senna, como nós fazíamos também Maurício Gugelmin, corria na Fórmula 1, o nosso amigo, que é motivo de meme Barrichello. hoje, né? O Barrichello, que fazia pela Arisco, né? Juntamente com outros corredores aqui que nós atendíamos, mas o Senna era uma relação especial. Então, eu não só tive esse contato maravilhoso com ele, como tive o prazer de uma vez, foi em 93, o Ayrton Senna estava vinha correndo no Brasil, ele não era o favorito, se eu não me engano o favorito na época era o Nigel Mansell e outros caras. O Alan Prost estava também vindo na cola, mas ele estava com um carro meio ruinzão. Ele estava meio chateadão lá no paddock, né? Tava fazendo o preparativo do carro dele, e eu estava lá assistindo, vendo alguns contatos, né? Que a gente aproveitava esses eventos. E daí eu lembro Só que... lá em Interlagos? Lá em Interlagos. Eu lembro que daí o Ayrton Senna passou com o macacão arriado assim até no meio das costas e estava indo pro paddock. Aí, como ele já me conhecia do Rio de Janeiro, quando a gente foi desenvolver um boné especial lá, porque ele achava que estava caindo o cabelo dele, foi lá que a gente inventou o bonezinho com uma dublagem chamada Trilobalzinho, que era um outro gersinho que ia na espuma. Porque o boné, antigamente, ele era espuma. Ele não é que nem essa concepção que nós temos hoje. Ainda existe o boné do Banco Nacional que é vintage, né? Que faz ele... que é igual o que fazia anteriormente. É fabricado ainda, esse boné inclusive tá passando imagem ali na tela. Esse boné ele ainda é fabricado até hoje. É até fabricado como... ele vintage. Inclusive, lá no Japão, nossa, lá existe altos fã-clube do Ayrton Senna. Então esse bonezinho que ele está na cabeça aí, o paddock, eu falei, ô Ayrton, me dá o seu boné autógrafo, eu vou deixar pra gente, né, expor lá, né, por causa da sua fama e tudo mais, né? Ele olhou assim, peraí, ainda tava passando um mecânico, ele pegou uma caneta, voltei a fazer propaganda da BIC, assinou do lado, leva lá então, obrigado. Eu falei, boa sorte, vai dar tudo certo essa corrida. Ele ainda falou, espero. E eu saí, ele era um cara muito tímido, assim, ele não era um cara muito, assim, aberto, mas era um cara gente boa demais. E simplesmente me deu o boné, a hora que eu olhei o boné assim, tava assinando, eu olhei assim, tinha um pouco de cabelo dentro do boné, eu saí tirando os cabelos, meio puta, boné com cabelo, né, meu? E tirei os cabelos do boné, né? E que eu não devia ter feito isso, porque hoje eu tenho esse boné guardado comigo até hoje, mas se tivesse deixado os cabelos, era um boné com mais DNA do que tudo, né? Então você se arrepende de ter tirado o cabelo do Ayrton Senna do boné? Totalmente, devia ter deixado guardado. Esse boné era de espuma ou era da... É de espumado. E como é essa história do boné de espuma? Foi o Ayrton Senna que então acabou com o boné de espuma? Não. Continua ainda um bom tempo, né? Porque é a mudança tecnológica, digamos assim, porque hoje nós temos materiais aí sofisticadíssimos para o boné. Nós temos intertela de memória, outros tipos de tecido, até com proteção UV e tudo mais. Mas na época, numa reunião que nós tivemos lá no Banco Nacional, o irmão dele, que é o Leonardo Senna, um pouco chatinho, mas gente boa também, pegou e no meio da reunião falou, olha, só que nós estamos tendo um problema aí que esse boné está fazendo com que o cabelo do Ayrton caia, né? E daí, eu na hora falei assim, não, vamos tentar resolver isso. Mas qual que era a solução? O material que se encontrava na época era isso. Então, como a espuma ela encostava muito no couro cabeludo, né? Que era normal, a gente conversando, colocamos aí esse trilobalzinho. Então esse trilobalzinho era só nada mais que um gercinho que não deixava você ficar em contato direto com a espuma. Mas na verdade ele ficava até mais quente do que só a espuma, né? E o Senna achava que isso derrubava o cabelo, a espuma? Na verdade derrubava mesmo. Derrubava mesmo? Mas aí com o trilobalzinho derrubava até mais, mas... Ele achou melhor? Acharam melhor porque não tinha aquele contato. Então
através dessas questões, vamos dizer, semi-técnicas, é que o boné foi tendo aquelas evoluções, né? Não foi por motivo disso, mas algumas coisas desse tipo acabam ajudando você a melhorar, né, o teu material. Macarrão, quando chega já nesse ponto, que daí o Ayrton Senna tá consagrado, né, já é herói nacional, o boné sempre presente, como estava a vida de quem puxava esse setor aqui em Apucarana? Como que estava a produção e como que estava a sua vida nesse período aí? Não, minha vida nesse período tá muito louca, né? Porque eram muitas feiras, a gente tinha que divulgar e correr atrás. Existiam algumas fábricas que eram fábricas top de linha já em Apucarana, né? Já nos 90. Já nos 90, né? Já chegando nos anos 2000. E como nós tínhamos, assim, uma concorrência ao mesmo tempo ferrenha, era uma concorrência de cooperativismo, porque a gente também nos bastidores fazia alguns ajustes para melhorar, né? Então não havia aquele egoísmo, não havia aquela concorrência predatória. Nós tínhamos a consciência que a gente tinha que ser unido, né? Então a união sempre prevaleceu aqui em Apucarana. Hoje a Apucarana ela é totalmente capacitada a fazer qualquer material do boné, eu digo não só do boné em si, matéria-prima, que você encontra pelo mundo aí afora. Hoje a Apucarana é totalmente tranquila, você consegue executar todas as etapas de produção totalmente de Apucarana. Então, nessa época aí, como estava, as empresas estavam pujante, crescendo, né? Nós, naquela loucura, fazendo evento, porque assim, vamos dizer, nós fazíamos lá o boné da Xuxa. Eu ia lá pro Rio de Janeiro, tinha o boné do show da Xuxa, né? Você que é criança, você que, né? Que lembra disso aí, eu também sou criança. Você ainda, não contou isso pra gente antes, boné do show da Xuxa. Show da Xuxa, aquele bonezinho, ST6 era o modelinho dele, a gente ia lá e ficava nos bastidores lá, vendo as paquitas, né? Via nas paquitas, fazer o quê? Fazer o quê? Tava lá, e a Xuxa, né? E o Leonardo começando a carreira, indo cantar no show da Xuxa, e a gente levava o bonezinho lá e tal. Caramba. Era bacana. Então, Macarrão, se tem boné da Xuxa, tem boné do Alexandre Frota, que tá aqui, Claudinei, olha. O seguinte, quem mais teve boné aqui? A gente tá falando do Ayrton Senna, que é o maior herói nacional que podemos mencionar. A gente vai até esquecer, porque foram tantos. Mas conta mais alguns aqui pra gente. Piquet, fizemos o Pelé. Boné do Pelé, quando foi isso? O boné tinha uma feira em São Paulo, acho que era no AMB, que chamava Pelé Esportes. Então nós fizemos boné, tive o prazer de ir lá e ficar com aquele ícone do futebol, né? Você conheceu o Pelé? Conheci o Pelé, graças a Deus. Quem mais você conheceu assim? Olha, que já faz algum tempo, a gente pode ter falha, mas tipo assim, conhecemos muitas capas de Playboy. Também, né? Esse você vai fazer questão que de trabalhava pra gente, né? Claudinei. Pessoal que trabalhava com a gente, porque a gente gostava de ter um stand que chamasse a atenção, não era só a questão comercial, você tinha que ter uma ação de marketing. Exatamente, a estética, o marketing era importantíssimo para que as pessoas gostassem de nos visitar, né? Então o pessoal gostava, então a gente tinha esses contatos.